unidades da Federação se manterão as mesmas das atuais, isto é, os estados continuarão sendo identificados como estados e não como províncias. Que bom que você nos assiste. O WTV é um canal de entrevistas, músicas, fatos e eventos. Alterações ou não nos estados e nos municípios. Na restauração da monarquia parlamentarista, o sistema de governo passará do presidencialismo para o parlamentarismo e a forma do Estado passará de república para monarquia. Porém, nos estados e municípios não haverá necessidades de qualquer alteração. Artigo 5. Na restauração da monarquia parlamentarista com voto distrital misto, o sistema de governo a nível federal mudará para esta forma de administração e organização política mais dinâmica e mais responsável. Mas isto não implicará necessariamente em mudanças nos níveis estaduais e ou municipais, assim podendo estes permanecerem exatamente da mesma maneira em que eles se encontram agora, mas poderão fazer a opção pelo governo parlamentarista, à semelhança do federal de então. Entretanto, seja qual for a opção, as identificações destas unidades da federação se manterão as mesmas das atuais, isto é, os estados continuarão sendo identificados como estados e não como províncias. Os municípios continuarão sendo identificados como municípios e não por outra identificação qualquer. E ainda, a nível nacional, a organização da federação continuará sendo identificada como federal. Parágrafo 1º. Em se fazendo a opção por manter as formas de administração e as organizações políticas estaduais e ou municipais, tais quais se encontram hoje, se manterão as eleições de 4 em 4 anos e em anos alternados entre os estados e os municípios, isto é, num ano, eleições estaduais para mandatos de 4 anos e, 2 anos depois, eleições municipais para mandatos de 4 anos, e assim sucessivamente, e todas elas sempre com abrangências gerais. Porém, poderá ser feita a opção pelo governo parlamentarista nestes níveis estaduais e ou municipais. E isto será plenamente possível, bastando que haja votação em 2 turnos com aprovação por 3/5 dos respectivos parlamentares locais, e ainda que tais alterações sejam efetivadas no último mês do último ano daquele mandato em vigor. Parágrafo 2º. Fazendo-se a opção pela forma administrativa e organização política parlamentarista, haverá alterações nos anos de eleições e na abrangência destas, passando naquele primeiro ano a haver eleições para apenas a metade dos deputados estaduais e ou dos vereadores.
permanecendo os parlamentares locais mais velhos em idade nos seus mandatos em vigor por mais 2 anos. E nestas primeiras eleições, elas serão de abrangências gerais, ou seja, com os candidatos podendo ter votos em todo o estado ou em todo o município, respectivamente, de modo que ficarão naquela legislatura os deputados estaduais e os vereadores mais velhos em idade com mandatos de 6 anos. Parágrafo 3º. Porém, decorridos 2 anos, haverá eleições para a outra metade dos deputados estaduais e dos vereadores. Mas, nestas eleições, a abrangência será distrital. Para tanto, é necessário que os municípios sejam divididos em distritos eleitorais e cada candidato a vereador naquele ano eleitoral só poderá receber voto no distrito a que ele venha a pertencer. E os estados serão divididos em condados eleitorais, e os candidatos a deputados estaduais nesse pleito só poderão receber votos nos condados a que eles venham a pertencer, e sendo que esses tais condados serão os mesmos dos já determinados para as eleições a nível nacional. Parágrafo 4º. Dos parlamentares locais eleitos, tanto a nível estadual quanto a nível municipal, 8 em cada 9 serão eleitos regularmente, e 1 em cada 9 serão reservados para serem eleitos pelos empresários detentores de CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Isto é, 1/9 das vagas será para formar os parlamentares locais ditos reservados, ou seja, após cada pleito eleitoral geral e subsequente a este, haverá a eleição dos parlamentares locais reservados, onde concorrerão os mesmos candidatos não vencedores naquela campanha, numa segunda chance ou repescagem, e acrescido por novos candidatos, inclusive por candidaturas avulsas, sem partido. Esses candidatos reservados só poderão fazer campanhas pela internet e visitações pessoais aos seus eleitores, o corpo a corpo. E os seus eleitores serão apenas... Adquira o livro O Desafio Marchador, agora com os novos capítulos. Como ganhar dinheiro e como empregar o dinheiro ganho e ficar rico. E mais, tudo sobre cavalos e cuidados com a fazenda. São 75 fotos e ilustrações, 192 páginas. Adquira logo esta maravilhosa obra literária. Ligue já! Clique em assinar gratuitamente e acione o sininho para que você seja avisado de um novo programa.